Eu sou Wagner Teixeira de Aguiar, sou editor de vídeos do Instituto Salto Quântico e um dos diretores da equipe de bastidores da instituição. Eu conheci Benjamin em 2005, através de uma das suas palestras, e desde lá, graças a Deus, tenho acompanhado cada uma de suas palestras. Eu me tornei amigo dele entre 2007 e 2008. Em 2008, iniciamos o relacionamento. Em 2009, fizemos a cerimônia do casamento. Em 2013, fizemos a cerimônia novamente, mas agora do civil, né? Com registro em cartório e tudo mais. E desde então, desde 2008, estamos juntos, graças a Deus. Para falar de Benjamin, eu gostaria de fazer uma distinção. Eu, além de marido, sou o primeiro e, antes de tudo, sou um aluno dele, né? Eu sou um grande admirador dele como pessoa. Então, eu gostaria de falar primeiro como um admirador, como um de seus alunos. Uma característica que é muito particular nele, é a transparência. E quando a gente fala de transparência, parece que estamos falando só de honestidade, em sermos... Não, eu estou dizendo da diferença entre Benjamin no lar e Benjamin em público. Nós estamos falando em público e temos vários freios sobre os assuntos, e nós chegamos em casa e agora eu vou falar tudo o que eu pensei, agora eu vou falar tudo o que realmente acho. Mas quando nós estamos em casa, é aquela mesma opinião sobre aqueles assuntos. Então, é um contínuo. Alguns eventos eu tenho acompanhado, né? E eu o vejo citando esse evento em público, descrevendo, né? Utilizando ali como um exemplo para trazer alguma lição. E somente na palestra, ali no ambiente público para o grupo, é que eu sei qual foi a opinião dele naquele assunto, sobre aquela situação. Ele dá o detalhe, eu me lembro qual é o evento, mas ele não tinha nem comentado comigo, nem comentou nada na hora, nem comigo depois em casa, mas em público ele falou. Então, certas abordagens dele são trazidas são mais expostas em público do que no privado, que eu acho que para qualquer pessoa, normalmente é o contrário, né? A gente é mais reservado em público e em casa nós nos abrimos com os amigos íntimos. Não que não haja isso, né? Naturalmente, alguns assuntos realmente não cabem trazer a público, são de caráter mais íntimo, mas dá um susto, né? A gente percebe ali que como ele está trabalhando num nível de transparência que não é humano. Não é humano mesmo. Como ele palestrante já há muitos anos, desde o começo ele já tem esse hábito de responder perguntas ao vivo. É impressionante porque qualquer assunto pode chegar, qualquer pergunta de qualquer tema, e ele traz uma visão espiritual sobre tudo. Qualquer assunto que venha, ele consegue observar através de um viés espiritual e positivo e realista ao mesmo tempo. Em 21 de março de 2009, Benjamin participou de um programa de televisão ao vivo em Maceió, cidade vizinha aqui, e 800 mil pessoas estavam assistindo ao vivo, e eu estava nos bastidores e as 12 linhas telefônicas da emissora estavam congestionadas, os telefones não paravam, e ele respondeu várias perguntas que chegavam ao vivo. Então, ele tem essa capacidade única de estar aberto a responder qualquer tipo de pergunta e trazer uma visão espiritual moderna, que é uma coisa que realmente é rara hoje em dia, e ele tem essa coragem, essa disposição. Ele é muito intenso nisso, ele avalia tudo com muita acuidade, com muita profundidade, leva tudo muito a sério. Uma outra característica de Benjamin, e essa é rara na Terra, posso dizer, porque hoje nós vivemos num mundo digital onde a gente tem acesso a diversas personalidades ao redor do mundo. Então, ele não vê distinção de classe, de cor de pele, de sexo. Ele age conforme a consciência dele pede naquele instante, independente da classe social a que a pessoa pertença. Eu, inclusive, posso dizer que foi uma honra. Eu presenciei uma ação dele muito firme com a autoridade que agiu de uma forma desrespeitosa, e eu estava no lugar com a autoridade, acompanhei toda a circunstância, e eu saí de lá orgulhoso, porque aquilo ali foi uma concretização do que eu já sabia que Benjamin era. Mas presenciar com os próprios olhos e ver quem era a autoridade e a forma como estava agindo e a forma como Benjamin reagiu me inspirou, realmente, e é uma coisa que a gente não vê hoje em dia. E ele age conforme a espiritualidade, os princípios de espiritualidade, de respeito, de amor e de justiça. Então, ele não se deixa levar por nada que não esteja alinhado com isso. E um outro fato muito
muito curioso e desses que também trouxeram uma grande inspiração foi no aniversário de Cristiane Carmelo, que ela é Relações Públicas do Instituto Salto Quântico. Ela fez uma festa de aniversário homenageando o espírito Eugênio Aspásia. E durante o evento foi exibido um trecho de uma psicofonia do espírito Eugênio Aspásia, né, canalizado por Benjamin. E durante a execução desse áudio, Benjamin estava no ambiente e ouviu risos nas outras mesas das pessoas que estavam presentes. Eram pessoas da alta sociedade sergipana, estavam ali. Ele não esperou um único segundo. Foi ao palco, tomou o microfone, chamou a atenção de todos com luzes acesas. E isso é um assunto sério, gente. Eu vi gargalhadas quando aqui na frente. Epa! Epa! Tem que ter respeito pela aniversariante apresentando sua fé. Nós trouxemos provas para quem tiver inteligência ver que isso não é bobagem. E sabem quem falava assim? Jesus revirando as bancas do templo, hipócritas! Sepulcros caiados, por que se levantam e saem agora? Porque não tem respeito pela aniversariante. Hipócritas! Pela comida de graça, o que foi que vieram fazer aqui? Ela veio apresentar Eugênia. Respeitem o que é sagrado. Não acreditam, problema de quem não acreditar. Ai daqueles que se colocarem contra as forças de Deus. Ai daqueles. Jesus falou neste tom. Paremos com essas hipocrisias e respeitem. Porque não tem punição? Porque a pessoa pode rir que todo mundo vai achar engraçadinho. Lá em cima não acham. As provas são dadas, estudem. Preguiçosos, covardes, preocupados com dinheiro, poder e sexo. Preguiçosos, medonhos. Se não tivessem respeito pela fé porque ela botou no convite, não viessem. Riam em casa, falem mal e aguardem a chuva de desgraças, como vocês quiserem. Que Deus abençoe a todos, com toda a minha raiva, toda a minha sinceridade e as forças de Deus por trás. Quem hoje consegue agir em circunstâncias como essa, sem ser freado pelo constrangimento, o que os outros vão achar, ele simplesmente não vê isso. Ele coloca a espiritualidade como bandeira da vida dele e age de acordo com esses princípios. E ali ele defendeu de uma forma magnífica. É até estranho, mas ficamos eufóricos, porque aquilo ali era o exemplo de tudo que ele e a espiritualidade, de tudo que a gente aprende com os evangelhos de Jesus. Ele mostra aquilo ali da forma prática mesmo. Ele colocou isso em prática ali na frente de todos nós e foi realmente um dia em que, mais uma vez, ficou clara a coerência dele com o discurso que ele traz, né, nas palestras e nos textos, enfim. Benjamin, ele tem uma alma de professor. Ele, ao passar ali uma lição, um ensinamento, ele tem a mesma satisfação quando ele precisa repetir aquilo ali. Para outra pessoa que chegou no ambiente, ele repete com aquela mesma satisfação como se fosse a primeira vez. Para ele é uma necessidade de compartilhar. Quando ele tem uma reflexão a respeito de alguma coisa, ele na mesma hora compartilha com quem estiver perto. E sempre, e repetidas vezes, é a mesma satisfação. Um outro traço que eu percebo muito forte nele ele gosta muito de dividir os créditos. Ele faz questão de citar os nossos nomes e de levantar a nossa autoestima. Visivelmente fica feliz com o nosso crescimento e ele investe em nosso crescimento. E fica feliz quando nós apresentamos resultados daquela ajuda que ele ofereceu. Essa humildade em sempre estar citando os nossos nomes e dando crédito, por menor que seja a nossa contribuição nos trabalhos, ele vai lá e cita o meu nome várias vezes, ele cita. Eu, sinceramente, julgando que não tinha a menor necessidade, mas ele já me chamou no palco para receber aplauso por trabalhos que, sinceramente, para mim, eu me senti numa parte menor daquele trabalho, que houve muita contribuição dele próprio, mas ele se esconde e joga os holofotes para as outras pessoas também serem valorizadas e receberem ali o calor da atenção das pessoas e terem a sua autoestima alimentada. Ele faz isso o tempo todo. Eu vejo em Benjamin os dois lados de um ser. O lado acolhedor, o lado protetor, o lado carinhoso e o lado firme, o lado justo. E em algumas situações é curioso como ele muda de uma coisa para outra num piscar de olhos. Quando a circunstância exige, né? Alguém foi desrespeitoso com algum amigo, ele na mesma hora parte em defesa. São faces da mesma personalidade e isso para mim é uma característica de uma pessoa muito íntegra. É aquela pessoa que age conforme a situação pede para seguir os seus princípios espirituais. É uma outra
característica dele que eu acho que eu tenho para mim como exemplo e o anseio de um dia também ter essa possibilidade de ser maduro como ele é, de ser íntegro como ele é e ser tão defensor da causa que ele abraçou de corpo e alma. Como marido, eu tenho a felicidade de já estar com ele nesses anos em que estamos casados. Benjamin me deu forças, porque nós não estamos ainda num mundo que favorece nem torce a favor das relações homossexuais, e eu tive muitos problemas, né, com amigos, com familiares da parentela biológica, e ele esteve comigo todos os momentos. Pelo que eu me conheço, eu não teria força para fazer nada daquilo sozinho. Foi pela força que ele trouxe, que ele exalou, que ele me inspirou, que foi possível vencer todos esses desafios, me manter firme, né, no que eu sabia ser a minha felicidade pessoal, que é estar com ele. Não só é uma grande pessoa, um grande professor, um grande condutor de almas, mas ele é um grande coração. Eu tenho a felicidade imensa de ser amado por ele e de amá-lo também, de ser inspirado por todas as suas ações e de receber dele essa atenção, esse carinho, esse amor. Me ajuda a corrigir as minhas falhas, ele me estimula, ele me alimenta a autoestima e ele vê capacidades que eu nem eu mesmo sabia que tinha. Ele me ajudou na descoberta da minha vocação. Eu fazia faculdade de Química Industrial, uma coisa que não tem nada a ver, mas eu julgava ser. E com a presença dele, ele nunca me exigiu nada. Eu parei de beber, eu bebia muito. Eu estava no curso errado. Né? Hoje o trabalho de edição de vídeo para mim é uma vocação. E ele me ajudou a descobrir isso. E cada dia mais, camadas e camadas mais profundas dessa minha vocação são alcançadas graças à presença dele. Ele transformou a minha vida de uma forma que eu tenho até dificuldade de lembrar de eventos antes da minha vida com ele. Porque, para mim, a minha vida realmente começou quando eu me mudei para morar com ele. E ele tem me inspirado muita coisa boa desde então. Devo todas as minhas características boas a ele. As ruins sempre foram minhas. Estou tentando superá-las, ele me ajuda muito nisso. A presunção, eu tenho sido auxiliado a superar. A falta de autoconhecimento, ele tem me ajudado muito nisso. Ele é um marido especial. Ele é uma pessoa que transformou minha vida de uma forma que as palavras poéticas talvez expressem uma parcela. É muito mais do que é capaz de se colocar em palavras a força e a importância que ele teve na minha vida e tem desde o primeiro dia em que eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente e principalmente depois quando tive esse presente misericordioso de fazer parte do mesmo lar em que ele vive. Em resumo, eu posso dizer que não há um único departamento da minha existência em que ele não tenha tocado e transformado e melhorado. Todos os meus departamentos. Hoje, o meu círculo de amigos é completamente outro. E são de amigos que são irmãos mesmo do coração. Tudo partiu dele, tudo que emana dele, essa descoberta da vocação, o novo círculo de amizades, o contato com Deus, tudo exala dele, tudo vem dele. Então, eu sinceramente hoje não sei o que eu seria sem ele. Eu seria o nada que eu era antes. Benjamin, ele trabalha no estilo home office, né? Ele tem o seu escritório montado em casa, mas eu acredito que Benjamin não trabalha em casa, eu acredito que ele mora no trabalho. Ele vive realmente para essa causa e trabalha o dia inteiro. Ele tem dificuldades em conciliar sono, porque ele está sempre preocupado em esticar um pouquinho mais a hora de trabalho para poder responder um pouco mais às mensagens que chegam, né? Ele tem diretorias para coordenar em toda a instituição. Ele faz palestras todos os domingos do ano. E além das palestras que acontecem para os componentes das reuniões mediúnicas, normalmente são 2 durante a semana, então o normal dele é de domingo a domingo estar trabalhando. Ele não para em feriados, em finais de semana. Ele, de junho de 2015 a janeiro de 2016,
ele trabalhou de domingo a domingo sem descanso algum. Sou eu que volta e meia tenho que ir lá ajudá-lo, ou então acompanhá-lo assistindo nem que seja um filme ali na sala mesmo, porque ele vive mais recluso, ele não gosta de se deslocar nem para ir para o cinema, ele tem dificuldade. E nessas ocasiões em que nós sentamos para assistir um filme ou um episódio de um seriado, enfim, ele já na mesma hora está transformando ali numa aula. Ele pausa e já está explicando as razões e já está trazendo uma lição ali. E daqui a pouco ele já está trazendo em público aquela lição. Então ele vive em estado contínuo de trabalho. Então ele vive nesse regime muito puxado, porque eu acredito que quando a pessoa trabalha em casa, talvez o natural seja termos dificuldade em estabelecer disciplinas para trabalhar. Ele tem dificuldade em estabelecer disciplinas para descansar, porque nós sabemos da necessidade do descanso, mas ele respira a necessidade de trabalho e de ajudar e de colaborar com o crescimento da causa e de atender, né, e dar o conforto, um conselho para as pessoas, e acaba tendo esses reflexos, né? Existe a síndrome de burnout, que nós chamamos também de conhecidos como estafa. A pessoa simplesmente entra em colapso. Eu já acompanhei isso várias vezes. E para Benjamin conseguir aceitar o convite a parar, nem que seja por 3, 4, 5 dias, é o máximo que muitas vezes a gente consegue sugerir que ele pare um tempo para diminuindo as cargas horárias, porque ele não para as cargas horárias de estudo, de trabalho e de dedicação às atividades do salto quântico. Ele simplesmente diminui, ele não para. Mas até para diminuir essas cargas, nós temos um trabalho ali de convencê-lo, e muitas vezes ele só para porque realmente ele já chegou num ponto de estar completamente esgotado. Durante feriados nacionais ou locais, finais de semana, não há diferença na rotina dele. Claro que existem as atividades públicas, mas afora esses eventos que têm horários e dias pré-definidos, ele está trabalhando o tempo todo. Então, não importa se é sábado, se é domingo, se é terça, se é quarta, se é de manhã, se é tarde ou noite, qualquer momento ele está utilizando o tempo livre dele, o tempo disponível dele, para fazer algum trabalho, para dedicar o seu tempo de uma forma útil. Ele não consegue conciliar por dia nem mesmo 6 horas de sono. Normalmente são 3 ou 4 horas de sono. No dia 26 de abril de 2015, ele foi fazer uma palestra dessas públicas de domingos, sem ter conciliado um único minuto de sono. E quem estava na plateia pode ter até notado que o raciocínio talvez estivesse um pouco lento, mas sem dormir. Que os chineses chamam de, primeiro é mais conhecido como Wu, desculpem se eu estiver me equivocando em alguma coisa, Wu Wei, mas que nós podemos transformar no paradoxo Wei, Wu Wei. O Wu significa um sem ou não. O Wei significa ação ou agir. Então, não ação, sem agir, ou então ação da não ação. Transmite melhor a ideia, por isso que eu pus completo. Sunyata, agora do sânscrito, isso aqui é uma concepção hindu, que significa vazio. Também pode ser interpretado, autores que falam de mundo do absoluto. Sunyata. Eu digo como uma pessoa muito mais jovem, eu não consigo acompanhar o ritmo de trabalho que Benjamin tem. A sala da nossa casa não é uma sala de jantar, é uma sala de trabalho. Ele divide o espaço onde ele come, tem um computador do lado, uma pilha de livros em frente e tem uma música ali relaxante, 24 horas sendo reproduzida para que tratamentos espirituais sejam feitos. Então, ele tem essa necessidade de dar o máximo de si, muitas vezes até extrapolando as capacidades do corpo dele, e que ele mesmo não nota, e nós temos que ir lá dar um suporte, sugerir que ele assista um filme, acompanhar para assistir um pouco de um seriado, alguma coisa, mas muitas vezes ele passa semanas sem ver nada. É uma pessoa que está realmente aplicada a dar toda a sua energia a favor da causa, e com o esquecimento de si, não raramente ele volta do sono contando experiências fora do corpo, contatos com espíritos. Então, é uma pessoa que vive e trabalha até dormindo. Como eu falei, ele tem esse contínuo. Ele, em casa, em público, é assim, é vivendo e sempre está refletindo e transmitindo alguma coisa, está ensinando, está ali estudando, aprendendo, ou estão trabalhando mediunicamente. Toda vez que passa pela sala, ele está lá, ou psicografando, ou estudando, ou respondendo mensagens.
mas sempre ativo. Para descansar até é difícil para ele. Sobre a mediunidade de Benjamin, eu realmente tenho muita coisa a relatar, porque convivo com ele na intimidade já, né, durante todos esses anos, e sou editor de vídeos do Instituto Salto Quântico. Então, todas as sessões hoje que são publicadas, hoje no site já temos mais de 300 postagens relacionadas a estudo da mediunidade de Benjamin, né? Então, eu acompanhei cada um dos relatos que as pessoas deram, confirmando os detalhes das mensagens que foram passadas através da mediunidade dele. Em 2009, em 2010, tem um episódio muito curioso. Ele recebia algumas psicografias em casa, para pessoas, naturalmente, em suas casas, também em ambiente de trabalho fora dali, e ele recebia mensagem, pedia que eu ligasse para as pessoas para ler aquelas mensagens. Enquanto eu fazia a ligação num cômodo à parte, ele recebia mensagem para outras pessoas. Naturalmente, aquelas mensagens tinham vários dados e as pessoas confirmavam. Eu não consigo me lembrar de quando houve um erro. Assim, um erro de imprecisão, são raríssimos, raríssimos mesmo. E nessas mensagens as pessoas confirmavam, e teve uma delas em que, enquanto eu estava lendo a mensagem para a pessoa do outro lado da linha, com aquelas informações que ele havia recebido, a pessoa começou a antecipar o que já estava escrito na psicografia. Então, prova realmente que ele estava num trabalho mediúnico legítimo. Não era Benjamin escrevendo, era a mão dele, mas quem escrevia era o espírito, que tinha acesso àquelas informações e que ele não tinha, e a pessoa confirmou nesse nível. Enquanto eu lia a psicografia, a pessoa completou as outras informações que eu nem sequer tinha lido ainda. Um dos vários casos que aconteceram comigo foi que eu estava fazendo as minhas preces no meu quarto, isolado, enfim, e quando eu terminei essas preces e fui para a sala, Benjamin estava em trabalho com Eugênia, e Eugênia me passou uma mensagem falando dos assuntos da prece que eu tinha acabado de fazer. Então, não só eram dados que eu não tive nem tempo de comentar com ele. Então, não eram dados que ele não conhecia, ele não tinha tempo nem de saber que informações era aquela. Eu já tinha recebido ali do Espírito Eugênia respostas para os meus questionamentos de uma prece que eu tinha acabado de fazer. Fora do comum, a mediunidade de Benjamin, sem dúvida alguma. Eu tenho como hábito de fazer orações por escrito, é como eu me concentro melhor. E quando os espíritos, em vários casos, já recebi mensagens através da mediunidade dele, falando dos assuntos das minhas preces, eles falam do que eu não escrevi, mas do que eu sentia enquanto escrevia aquelas linhas. Então, se eu pegar aquela folha com as minhas preces, mostrar para uma pessoa e ela ouvir a mensagem que eu estou recebendo, a pessoa não tem como associar, não é a mesma coisa. Mas eu sei, porque eu escrevi e eu lembro do sentimento que estava presente enquanto eu escrevia aquelas palavras. Se ele tivesse acesso a essa folha, ele não teria como dizer o que o Espírito estava falando. Se fosse ele falando por ele mesmo, ele falaria de outra forma. Não há como se explicar de outra forma isso, a não ser considerando a realidade espiritual. Benjamin sempre teve o desejo de publicamente trazer mensagens com caráter pessoal e com dados desconhecidos. E ele falava isso no começo do nosso relacionamento, eu cheguei a acompanhar algumas falas dele nesse sentido. E em 2011 isso aconteceu pela primeira vez, e desde então isso tem acontecido várias vezes. Já acompanhei reuniões mais isoladas ou em reuniões públicas, ele receber na frente de centenas de pessoas, ele trazer mensagens com dados. Como editor do Instituto, quando vou fazer o trabalho de edição e preparar aquele material para publicação, né, nós adicionamos um contador. E aquele contador na tela, indicando os dados que naquela mensagem Benjamin não teria como ter acesso, mas o espírito que ele está canalizando teve acesso e que aqueles dados são confirmados pela pessoa que recebe. Fique em paz, porque inclusive nesse período você até questionou, nesses 7, 10 dias, em menor medida, mas lhe veio o pensamento, não está vendo que isso é uma sinalização clara, que eu não posso, meu Deus, como eu vou ser mãe? Se eu mal posso ser psicóloga, ela pede para chamar a atenção que você deve questionar esses seus questionamentos. Duvidar da dúvida. Até aí está tudo certo também, amada. Já estou passando pelo conforto dela sem perguntar, porque pode haver falhas de filtragem. Fica mais evidente como
a quantidade de informações naquelas falas são maiores do que inicialmente pode parecer, porque os espíritos falam de uma maneira muito despretensiosa. Eu particularmente noto isso no espírito Eugênia Aspásia. Ela fala, por exemplo, hoje pela manhã você se emocionou sentindo a presença de seu pai. Ela fala isso, mas se nós pararmos para observar, ela falou hoje de manhã você em prece sentiu a presença de seu pai. Não são dados que basta dizer sim ou não. Poderia ser qualquer período do dia, poderia ter sido ontem ou hoje. Ela está falando com bom humor, viu, Maisinho? Porque disse que você fez assim uma listagem dos pontos hoje pela manhã. E isso já tem alguns dias que eu estava informando essa lista, mas hoje ela foi acrescentada. De tudo que você tem que corrigir no salto quântico e em sua vida pessoal e na sua relação com as pessoas, e ficou assoberbada emocionalmente com tantos pontos a corrigir. Na verdade, entregou a ela. Eugênia, olhe para isso. Então, se considerarmos que para cada informação existem várias opções e todas elas estão certas em sequência, fica óbvio que são inteligências externas à inteligência de Benjamin. Não é Benjamin falando naquele instante. São espíritos com acesso a informações que ele não tem como nem adivinhar, nem saber. Um outro caso que me chamou a atenção também foi quando o Giovanni é um dos componentes aqui da casa, ele recebeu uma mensagem e o espírito Eugênia Aspásia, na hora de se dirigir a ele, o chamou de cavaleiro. Benjamin até comentou depois que julgou ter sido um erro de filtragem dele, que na verdade Eugênia queria dizer cavalheiro e não cavaleiro. E Eugênia, no próprio evento, falou as duas coisas. Falou cavaleiro e cavalheiro, como uma maneira gentil de se dirigir a Giovanni. E aí Benjamin não tinha tido, não sabia qual era a profissão de Giovanni. Sabia que ele era um componente recém-ingresso na casa, tão só. Mas aí depois Giovanni fez um testemunho público confirmando que ele trabalhava na cavalaria da polícia militar, na polícia montada. E isso não era de conhecimento de Benjamin, mas já era de conhecimento do espírito Eugênia. E ela já me chamou e já falou logo a minha profissão, dizendo que eu era cavalheiro, depois ela falou ambos, mas cavaleiro, porque, como eu falei, eu sou oficial da Polícia Militar e trabalho justamente na cavalaria da Polícia Militar. São nos detalhes que aparentemente passam sem importância muitas vezes, mas que tem um significado profundo ali. Tem uma informação que não é uma informação solta à toa. Uma certa vez eu acompanhei Benjamin a um consultório odontológico e durante o atendimento ele se dirigiu à assistente da dentista, que era evangélica, que naturalmente pela religião dela não aceita os fenômenos mediúnicos. E ele nunca a tinha visto antes e começou a falar da vida dela, de conflitos que ela estava tendo em casa e passando conselhos. E a moça, apesar dessa resistência pelas suas crenças serem diferentes, ela confirmou as informações que Benjamin trouxe sem ter acesso nenhum. São informações que trazem um conforto. Tem uma função, nada é perdido nessas mensagens. Quando traz aquela informação, tem um fundo, tem um aprendizado, tem uma lição implicada. E naquele momento, a emoção daquela moça ficou evidente, apesar de não aceitar aquele fenômeno espiritual, mas ela presenciou, viu, e Benjamin nunca tinha tido contato. O ambiente não era propício, né? Nos estudos espirituais, nós sabemos que os trabalhos mediúnicos necessitam, como o próprio trabalho odontológico, as ferramentas ali estão, né, esterilizadas, há uma limpeza, mas ali o ambiente era um ambiente completamente diferente do que Benjamin está habituado. Mas a mediunidade dele ali se manifestou para uma completa desconhecida e as informações foram confirmadas naquele evento. Durante a gravação de um dos programas de televisão que eu acompanhei, o espírito Matheus Anacleto se manifestou, né, falou com várias pessoas que estavam lá no estúdio, né, sempre eram componentes, né, daqui do Instituto, mas ele também se dirigiu ao diretor de televisão, que não é frequentador das palestras do salto quântico, nem das mediúnicas, enfim. E ele passou informações que o diretor de televisão lá, na época, confirmou que eram informações que condiziam com circunstâncias da vida dele. Benjamin não tem contato com ele somente naqueles minutos em que Benjamin está no estúdio, e são cumprimentos rápidos. Ele não desabafa sobre as questões da vida dele. Mas o espírito Matheus Anacleto, ali naquele momento,
falou e o diretor confirmou tudo. As manifestações espirituais através da mediunidade de Benjamin já se deram de diversas maneiras durante esses anos que eu estou aqui. Já houve por psicografia, por psicofonia, e a pessoa confirmando ao vivo, debaixo de luz acesa. Por algumas ocasiões, o espírito Eugênio Aspásia chegou a falar, apresentar as características de um dia de uma pessoa, detalhes do que aconteceu no dia daquela pessoa, e só no final da mensagem ela dizia a quem ela estava se dirigindo, que a pessoa confirmava aquelas informações. Muitas vezes Benjamin está num ambiente diferente do ambiente daquela pessoa. Não há contato visual, não há leitura não verbal, não há leitura na entonação da voz, que a pessoa só fala depois que recebeu a mensagem. Então, são detalhes, mas que reforçam a realidade espiritual, a presença daquele espírito com acesso a informações que Benjamin não tinha como saber, dados que pessoas até, muitas vezes, o cônjuge não sabia, o cônjuge daquela pessoa não sabia que ela estava passando por aquela circunstância, mas o espírito sabia e se comunica em público. E aí o casal vai a público, dá o depoimento, como não havia conversado, nem mesmo na intimidade do lar. É uma realidade muito comprovada exaustivamente. Estamos considerando somente a mediunidade de Benjamin. Um outro método que os espíritos já utilizaram para passar mensagem mediúnica, eu acompanhei o espírito Eugênio Aspásia fazendo. Ela pedia a leitura de um livro, seja da obra de Chico Xavier ou do próprio Evangelho, e pedia que fosse lido pela pessoa, e aquela mensagem que ela tinha pedido para a pessoa ler tinha a ver com os acontecimentos na vida daquela pessoa e já trazia uma resposta para aquela circunstância. Então, qual é a chance, em uma pilha de livros, dela orientar o capítulo e o livro, pedir para aquela pessoa, num grupo de dezenas de pessoas que estavam ali presentes, e o assunto ser a resposta para o drama que aquela pessoa estava vivendo naquele momento? Aqui, em off. Tirando onda. Tira onda, não. Agora eu vou falar de tudinho. Você que está achando que é linguagem não verbal, que Benjamin está olhando para a pessoa e está passando dado conforme a pessoa fala, pronto, aí apaga-se as luzes, aí fica na cabine mediúnica, aí pega um livro, aí lê tudo antes. Pois é, eu estou falando agora fulano, não é verdade? E muitas dessas mensagens têm o foco em estimular a mediunidade de outras pessoas e não criar dependência da mediunidade de Benjamin. Ali, no processo de comunicação mediúnica, a mediunidade de outra pessoa é confirmada também. Outra coisa que chama muita atenção é como a personalidade dos espíritos comunicantes são completamente distintas. Os espíritos que mais se comunicam, eu tenho como inconfundíveis. O espírito Hans, por exemplo, ele apresenta um sotaque alemão, enquanto ele está apresentando informações ali que Benjamin não tinha acesso, o sotaque não tem variação, não é mesmo a característica do espírito comunicante. A personalidade, o humor dos espíritos são completamente diferentes. A forma de fazer o humor de Eugênia é uma, a forma de Mateus Anacleto fazer o humor é outra, do espírito Hans, o Alberto Daniel. Toda vez que um deles se manifesta, acompanha ali a forma de falar, a forma de se dirigir, a forma de fazer humor, a forma de apresentar uma lição e as informações sempre presentes, né? Informações que Benjamin não teria como conhecer, deduzir, enfim. Benjamin é muito criterioso com a mediunidade, por respeitar a nossa fé, por ter o cuidado em não abalar desnecessariamente. E durante as próprias manifestações mediúnicas, ele para várias vezes para perguntar se aquelas informações estão realmente corretas. Isso eu noto em vários aspectos na vida dele. No processo mediúnico ele leva muito isso a sério mesmo, como uma forma de respeitar a fé daqueles e a inteligência de quem está ouvindo, né? Um tipo de mediunidade das várias que Benjamin porta e que não fica clara publicamente é o tipo de mediunidade denominada de premonição, ou também mediunidade de profecia. Ao longo dos anos, eu já acompanhei vários desses episódios e Eugênia vem e antecipa o resultado de situações que nós sabemos, pela experiência, que elas não acabariam daquele jeito. Né, situações que se repetem. Naquele caso específico, Eugênia vem e descreve como o resultado vai ser. Então, o que diferencia esse tipo de mediunidade do pressentimento, mau ou bom pressentimento, é a presença de informações. Eugênia não fala somente de uma que vai ser bom
que inclusive é outra característica. As falas de Eugênia trazem sempre um conforto, ela sempre diz uma coisa boa, animadora, confortadora, né? Tira as preocupações que nós temos, né, em relação àquele evento, e naquela exata ocasião, Eugênia antecipava, dizendo que seria diferente. E nós depois é que nos lembrávamos, bem que Eugênia disse, que seria dessa vez diferente. E foi diferente da forma que ela antecipou. E foi diferente de uma forma boa. E eventos que são alheios ao controle de Benjamin ou de qualquer uma das suas pessoas. São situações públicas que Benjamin não tem influência sobre, mas ela antecipou ali o resultado dessas experiências. Então, ao longo dos anos, eu acompanhei várias dessas. No período de 2007 a 2009, Benjamin canalizava Eugênia com falas a respeito do período 2010-2012. Em 2010, houve a descoberta do fenômeno das não-mortes, que já vinha acontecendo, mas Benjamin não sabia. Foi em junho de 2010 que Benjamin ficou sabendo disso. E em 2012, houve uma experiência, eu fui a única testemunha, né, além do próprio Benjamin. Ele recebeu uma visita espiritual e apresentou uma mensagem pessoal com dados que Benjamin não tinha acesso, né, comprovou que ali se tratava de uma inteligência espiritual, né, desencarnada, e falou que a fase de internacionalidade do salto quântico iria começar. Benjamin viajava constantemente aos Estados Unidos, mas desde 2008 ele não tinha programação alguma mais de retornar lá. E Benjamin também se dirigiu a essa visita amiga e perguntou se aquele evento aconteceria ainda naquele ano, porque já estávamos em junho e não havia a menor perspectiva, não havia nada programado que justificasse essa informação. E o Espírito confirmou, sim, ainda esse ano. E foi então que eu e Benjamin ficamos especulando do que se trataria. E Benjamin perguntou se tinha a ver com o vídeo de Bernadette Soubirous, porque foi uma das encarnações do Espírito Eugênia Spazio, e nós fizemos um vídeo de homenagem a ela. E na época já havia mais de 100 mil acessos, então nós estávamos deduzindo que tinha a ver com aquele vídeo, e o Espírito falou que também, mas que não era só aquilo. Poucos meses depois, Benjamin já estava falando na ONU. Benjamin foi o primeiro sergipano a pisar para falar na ONU. E aquilo ali aconteceu numa velocidade impressionante. Foi estabelecido ali o início dessa fase em que, anualmente, o Instituto Salto Quântico, e Benjamin conduzindo à frente, tem realizado essas palestras, esses eventos todos os anos, na sede das Nações Unidas. Essa foi uma experiência que realmente deixou claro como ele tem muito, precisa também esse tipo de mediunidade, que é a mediunidade de falar de eventos futuros. Uma curiosidade sobre o Espírito Eugênia que eu gostaria de trazer é que em 2013 nós estávamos nos Estados Unidos e Eugênia nos convidava a fazer o que ela chamava de peripatéticas motorizadas, né? Peripatéticas são aqueles passeios em que um mestre está ali ensinando aos outros alunos enquanto caminham. Mas aí, por se tratar de uma região muito fria e que na nossa situação, isso aí acontecia por via terrestre de carro. Eu estava dirigindo o carro, Benjamin estava canalizando a Eugênia no banco da frente e Delana nos acompanhava atrás. Durante a fala dela ali conosco, eu notei que postes estavam se apagando na rodovia. E isso aqui no Brasil nós, com alguma frequência, vemos. Mas nos Estados Unidos isso não é comum. Marconi Vieira, que é o representante do Instituto Salto Quântico nos Estados Unidos, mora lá desde 95 e disse que nunca viu isso acontecer lá e que ele só vê nos momentos em que Eugênia está se manifestando ali. Ela ficou séria, distinta, e eu via, a impressão que eu tinha era uma escultura viva de um templo, a deusa falando. Aí eu, meu Deus, é uma deusa. A sensação é essa. É a diva. Por que eu estou sentindo isso? Por que você está sério? Por que eu estou sentindo isso? Porque eu agora sou canal das autoridades maiores que dirigem os destinos da Terra. Aí os postes começaram a apagar. Pum! Daqui a pouco a cultura fala, pum, mais distante, mais distante, mais distante. O primeiro poste se apagou quando o carro estava próximo ao passar dele, e depois um pouco mais distante, e 8 postes se apagaram. Eu estava dirigindo e comecei a olhar os medidores ali do carro e fiquei curioso para saber a que distância aqueles postes estavam se apagando, até que o último se apagou a 400 metros de distância, 400 metros de raio, são 800 metros de diâmetro. Pode ser até mais, até 500 metros, e aí pensamos em 1 quilômetro de campo vibratório do Espírito Eugênia Spazio. A NASA já fez um estudo sobre o campo vibratório de Chico Xavier. Por leituras instrumentais,
eles detectaram que Chico tinha 10 metros de raio de campo vibratório, portanto 20 metros de diâmetro. Por aí nós tiramos de quem estamos falando, porque nós sabemos, como estudantes do assunto espiritual, que o campo vibratório diz respeito à evolução espiritual daquele espírito. E Eugênia estava se comunicando através de Benjamin, que já para isso acontece uma redução vibratória, para ela poder se comunicar no plano físico, e mesmo assim, com essa redução, existia esse campo, 1 quilômetro de diâmetro. Somente quando há a presença do Espírito Eugênia nós notamos esses acontecimentos, e um nono poste depois, que estava apagado, se acendeu. Foi algo realmente impressionante, fora das probabilidades e das circunstâncias em que outra justificativa se aplicasse a isso. Era a presença do Espírito Eugênia demonstrada ali numa interferência de um campo elétrico envolvido ali na rodovia. Ao longo desses anos, eu já tive a oportunidade de receber mensagens de vários espíritos, né, do próprio espírito Eugênio Aspásia, Mateus Anacleto, do meu guia espiritual do profissional que se apresenta como Renato Otaviano, Padre Gustavo Henrique, enfim. Todos eles, né, têm uma característica muito única, e eu sinto uma ligação primordial com Eugênia e com Mateus. Sinto-os como os meus pais espirituais, os anjos a quem posso recorrer para qualquer questão, né? E não raro eles trazem respostas. Já me confortaram várias vezes, já me anteciparam resolução de problemas muitas vezes, evitaram muitas quedas, eles já intervieram muitas vezes, e eu posso dizer que hoje estou aqui no Salto Quântico, sou a pessoa que sou hoje, graças à intervenção deles. Tanto as falas em público, né, nas palestras ou nas reuniões mediúnicas solenes, como nas mensagens pessoais. E eu me sinto realmente nutrido por eles, por ser acolhido aqui através dessas falas diretas que tenho recebido ao longo dos anos. O salto quântico, para mim, é realmente onde eu me sinto pleno. Eu tenho aqui a oportunidade não só de viver a minha vocação, mas de estar próximo daqueles a quem tenho uma grande afeição, trabalhando no que realmente gosto, me sinto empolgado. Antes de estar aqui no Salto Quântico, eu frequentei algumas outras religiões, e foi aqui que eu consegui encontrar resposta para muitas das dúvidas que eu já tinha, né? Apesar de ter chegado aqui muito novo, mas muitas coisas ficavam sem resposta. E aqui eu podia encontrar. Uma coisa muito clara no Salto Quântico é o espírito de modernidade. Então, assuntos que estão em alta hoje, aqui no Salto Quântico eles são já apresentados com embasamento espiritual, em assuntos da política atual, e são trazidos, os espíritos falam a respeito, sem deixar as bases clássicas de lado. Eu me senti apresentado pela primeira vez a Jesus, né? Antes a gente conhecia um Jesus que realmente não condiz com o que talvez eu esperasse. Muitas das passagens da Bíblia me pareciam realmente enigmáticas ou contraditórias com muita coisa que nós entendemos como justas, ou enfim. E Benjamin tem uma capacidade impressionante de extrair o significado das palavras do nosso Senhor Jesus, de traduzir realmente, já está em português a Bíblia, mas eu, sinceramente, sozinho não teria a menor capacidade de enxergar em profundidade o amor de Jesus nos seus ensinamentos ali na Bíblia. Pessoalmente, eu sinto o Salto Quântico como realmente meu lar. É onde eu encontrei, né, a oportunidade de ser útil com a minha vocação, com o meu trabalho vocacional, que é uma satisfação à parte. É onde eu tenho grandes amigos, né, amigos que eu sei que vou levar para o resto da minha encarnação. Além de ter conhecido o próprio Benjamin e ter essa ligação especial por ele, eu hoje vivo pensando em como posso ser útil ao Salto Quântico até a hora de dormir novamente. É o que Benjamin já falou, bilionários não têm. É um propósito. Eu aqui não tenho a capacidade infelizmente, de traduzir isso em palavras. É realmente uma experiência única, mas aqui é planificante.
que é a experiência de ter contato com Deus, com a espiritualidade, ter a sua fé constituída em bases racionais, estar próximo daqueles que amo, fazendo trabalho vocacional ao mesmo tempo. Eu acho que isso resume a minha vivência aqui dentro dessa instituição, a quem eu devo a minha encarnação todos os meus dias e a quem eu gostaria de dedicar até o meu último suspiro, sendo útil e colaborando com tudo que eu tiver, com tudo que estiver ao meu alcance. Uma das curas que eu recebi aqui foi a cura do alcoolismo. Né? Apesar de jovem, eu comecei a beber realmente muito novo, por volta de 15 a 16 anos. E, na verdade, eu estava procurando preencher um vazio que eu não sabia que tinha. E era a bebida que fazia às vezes, mas não preenchia realmente. Eu continuava infeliz. Até ficar claro, né, ao me aproximar de Benjamin, ao me envolver mais com o salto quântico, que a bebida estava tapando um buraco. E no momento que eu me senti aquilo ali preenchido, a necessidade de beber simplesmente sumiu. Benjamin nunca me pediu que eu parasse de beber. Nunca. Mas aquilo ali foi naturalmente sumindo, porque não era a bebida a questão. Tudo estava desnorteado, eu estava na faculdade errada, eu estava envolvido com amigos que não tinham a afinidade que eu julgava ter. Não tinha Deus na minha vida, não tinha alguma coisa que o meu ser, que tem a necessidade de uma fé racional, uma fé com base, uma fé que nós podemos questionar no bom sentido, ter a dúvida, perguntar e ter a resposta. Não simplesmente acreditar em fé cega. Isso daí eu nunca, na minha existência, eu consegui aceitar. Aqui tudo isso foi diferente. Eu acredito também nos vícios de comportamento, né? A gente se julga mais do que é, eu sempre fui muito presunçoso, isso, graças a Deus, eu tenho sido ajudado a reconhecer, a vigiar e a corrigir. O autoritarismo sempre foi um traço muito, muito presente na minha vida, apesar de não enxergar. Hoje eu enxergo no passado como as minhas relações eram poluídas pelo meu autoritarismo. E isso ficou mais claro aqui. Eu passei a enxergar, recebi orientações de como corrigir e como vigiar aquilo ali, a transformar, né, o autoritarismo em responsabilidade, em serviço, por exemplo, né, a presunção na disciplina do estudo e no desenvolvimento da humildade, tudo com a perspectiva realista, mas sempre otimista. O fenômeno das não-mortes, na minha visão, veio colocar um ponto final nas nossas dúvidas, né? Ao longo dos anos, nós acompanhamos várias evidências de que o mundo espiritual existe, de que o mundo não pode ter surgido do mero acaso, né? Eu me considero uma pessoa com forte traço cético, né? Eu tenho dificuldade realmente e acabo ficando maravilhado com as provas e com a clareza dos raciocínios, que Benjamin me ajudou muito nisso. Depois de tudo isso, parecia insuficiente, talvez, para a nossa mente ainda muito incrédula. E aí surgiu esse fenômeno. Eu estava, inclusive, com o Benjamin, né, no dia em que ele se deu conta de que esse evento estava acontecendo. Né, foi no intervalo da gravação de um dos programas de televisão que ele estava gravando, em 2010. E no momento eu confesso que eu não me dei conta do tamanho do fenômeno. Eu acredito que até hoje eu não tenha uma ideia muito clara, porque é uma coisa que foge à minha capacidade de dimensionar, porque é um número astronômico, né? Como Carlos Araújo e Rosilene Moretti, em seu estudo fantástico a respeito desse fenômeno, trouxeram a probabilidade disso ter acontecido. Então são números na casa de bilhão, uma chance em 1 bilhão e 500 milhões. Toda a Terra fosse composta não só por 7 bilhões, mas por mais de 340 bilhões de habitantes, e toda a Terra formada de grupos idênticos ao salto quântico. Então, são números que na minha cabeça não entram. Então, se estamos falando disso, associado a um discurso que, por si só, já se mostra com a procedência do bem, aí realmente eu confesso que, para minha mente cética e que tem essa dificuldade em se maravilhar, a nossa transcendência fica bloqueada quando nós não nos permitimos aceitar a existência de um poder superior, um poder que intervém. E aqui não só
através da mediunidade, Benjamin tem se mostrado. Também tem esse fenômeno para ajudar os depoimentos. Como componente da equipe de gravação desses testemunhos, né, temos hoje dezenas deles já postados no site da instituição. As pessoas trazem novos argumentos para confirmar a autenticidade, além de confirmar que elas mesmas não presenciaram a morte de ninguém, companheiro de mediúnico ou mesmo frequentador das outras atividades da instituição, membros das reuniões mediúnicas. Então, eu tive essa oportunidade de estar em cada um daqueles depoimentos, sejam os gravados ao vivo durante as palestras, sejam na gravação dos estudos, eu estive em cada uma delas. Em cada uma delas, um testemunho diferente, uma forma diferente de falar, uma forma diferente de trazer a mesma afirmação. Ninguém soube ou presenciou a morte, o desencarne de qualquer um dos componentes das reuniões mediúnicas do Instituto Salto Quântico enquanto frequentadores. Nós já sabemos de pessoas que se desligaram das reuniões mediúnicas e que desencarnaram, já fora da proteção das não-mortes. Eu mesmo já dei meu depoimento e acompanhei cada um dos outros pessoalmente, acompanhando a gravação daqueles testemunhos. Para Benjamin, eu gostaria de deixar sempre a minha maior satisfação, gratidão, pedir que Deus o ilumine sempre, o fortaleça sempre, por ter transformado a minha vida, por ter transformado a vida de tantas pessoas ao longo dos anos. Não só a minha, eu acompanho a transformação da vida de tantas pessoas próximas e à distância, relatos de pessoas que receberam curas, receberam proteção que não poderiam ter recebido em nenhum outro lugar. A minha gratidão ao Espírito Eugênio Aspásia, ao Espírito Matheus Anacleto, a Renato Otaviano, que é o amigo que se apresenta como orientador da parte profissional. São todos companheiros que iluminam os meus dias, dão razão para a minha existência, me fazem ter vontade de acordar e de me levantar todos os dias da cama, porque há a perspectiva de fazer um mundo melhor, de ter uma função coletiva que vai fazer as pessoas felizes, que vai trazer esperança para elas. Imensa gratidão. Desejo que os ventos do progresso soprem sempre na vela dessa nau de transformação e felicidade. Desejo que Benjamin seja cada vez mais feliz e que Eugênio Aspásia esteja sempre com você, amado, para fazê-lo cada vez mais feliz e transformar cada vez mais vidas, como tem transformado a minha, a de diversos amigos, ontem, hoje e amanhã. E agradecer aos Cristos de Deus, a Nossa Senhora, a Nosso Senhor Jesus, ao Arcanjo Gabriel, a todos esses anjos de Deus que têm colocado a mão para nos proteger através do fenômeno das não-mortes, mas também a mão para nos presentear, para nos dar vida em abundância que Jesus tinha prometido àqueles que se alinhassem com Ele. E aqui isso é uma realidade, isso é fácil, porque o jugo é leve, como o próprio Jesus também falou, e graças à presença de Benjamin é que isso é possível. Então, a minha imensa gratidão, de todo o meu coração, o desejo de que essa causa cresça cada vez mais. Obrigado.